Para encerrar o assunto de leitura de textos técnicos, vamos à quarta e última parte da nossa aula, sobre estratégias de leitura. Esta é a parte mais importante da aula, pois é nela que a gente mostra algumas técnicas para tornar a leitura produtiva. Estabeleça um objetivo claro para a sua leitura. Identifique e destaque as palavras-chave e as ideias principais do texto. Faça anotações nas margens do seu texto. Estude o vocabulário, aquelas palavras desconhecidas. Destaque e agrupe as divisões do texto, pois nem sempre elas estão visualmente destacadas e cabe nós, leitores competentes, identificar e destacar essas divisões. Simplifique as ideias do autor. Às vezes os autores fornecem mais explicações do que precisamos, e cabe a nós perceber tais situações e pular texto para ganhar velocidade. Identifique a coerência textual, as partes internas, a conclusão, ela realmente tem conexão com o desenvolvimento do texto e a sua introdução? Perceba a intertextualidade do seu texto com outros que você já leu anteriormente. E por fim, monitore todo esse processo de leitura, mantendo a atenção e a concentração. Então, a partir de agora, vamos ver cada uma dessas estratégias separadamente. A primeira delas é: estabeleça um objetivo claro. Por quê? Porque quando estabelecemos um objetivo, nós podemos ter um guia que nos ajudará a avaliar se a leitura está sendo bem sucedida. Um guia que dirá se a leitura precisa ser rápida e superficial ou se ela precisará ser mais lenta para pegar os detalhes. Por isso a dica que a gente dá é estabelecer um objetivo antes de se debruçar a leitura de um texto. Porque quando a gente não estabelece um objetivo, nos lembra esta passagem aqui do livro Alice no País das Maravilhas. Nela, a Alice pergunta o seguinte ao gato Cheshire: pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E o gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Aí a Alice responde: eu não sei para onde ir. E o gato replica: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E o mesmo se aplica à leitura. Se a gente não sabe por que está lendo, chegamos ao final do texto e nada será acrescentado para nós. A próxima dica é identificar e destacar as palavras-chave. E o que são as palavras-chave? Elas são justamente aquelas palavras contidas no texto que carregam a maior carga de significado. Para que elas servem? Elas servem justamente para reconstruir as principais ideias do texto quando tivermos que construir uma síntese dele. E quais são as dicas para identificá-las? Primeiro, normalmente são substantivos e verbos e alguns adjetivos. Outra dica é que não adianta nada sair destacando tudo que você encontra pela frente, porque no final, se você destaca tudo, na verdade não vai estar destacando nada. Então vamos analisar este texto como um exemplo de identificação de palavras-chave. Esse texto foi publicado na coluna Link do Estadão, o jornal Estado de São Paulo, e é de autoria do Demi Guético. Ele é um dos pioneiros da internet no Brasil. É uma pessoa em cuja autoridade a gente pode confiar. Nesses momentos de clausura compulsória, se já aprendemos a fechar o microfone para não atrapalhar videoconferências, deveríamos seguir o mesmo critério ao recebermos algo e não reenviá-lo automaticamente. Repassar a quantidade avalaçadora de notícias e informações duvidosas que recebemos sobre qualquer tema, e o tema do momento é a Covid, pode levar o nosso ambiente a entrar numa espécie de microfonia de informação, aumentando o ruído. Vamos voltar ao início desse trecho e vamos tentar identificar as palavras-chave. A gente começa por: nesses momentos de clausura compulsória. A gente tem até dois substantivos, momentos e clausura. Mas se vocês repararem, isso aqui é um adjunto adverbial deslocado, nesses momentos de clausura compulsória. Ou seja, fornece uma ideia de tempo. Não contém a ideia principal. O que vai conter a ideia principal são os substantivos que estão no sujeito. Se já aprendemos aqui a fechar o microfone para não atrapalhar videoconferências, deveríamos seguir o mesmo critério ao recebermos algo e não reenviá-lo automaticamente. Então aqui contém uma recomendação, deveríamos fazer o quê? Seguir é o verbo que expressa essa recomendação, e seguir o quê? Um critério, isso é um substantivo que contém uma ideia principal. Ao recebermos algo e não reenviá-lo automaticamente. Aí ele prossegue: repassar a quantidade avalaçadora de notícias e informações duvidosas que recebemos sobre um tema pode... Opa! Isso aqui é um sujeito.
Então, essa é justamente a ideia principal de todo este trecho. Como essa informação é de parêntese, não adianta destacar nada, porque se fosse importante, ela não estaria entre parênteses. Então, repassar a quantidade de informações pode fazer o quê? Pode levar nosso ambiente a entrar em quê? Esse estado aqui, que é a microfonia de informação, é a próxima palavra-chave, que nos leva a um ruído, né? Então essas são as palavras-chave que a gente consegue identificar aqui no texto. Você pode escolher outras também, mas o que vai nos levar realmente a identificar palavras-chave de uma forma mais natural será a prática. Enquanto a gente não praticar não só a leitura de textos, mas também uma leitura atenta, em que a gente identifica as palavras-chave, as ideias principais, fazemos anotações nas margens, é que conseguiremos dominar esta técnica. A próxima dica é fazer anotações nas margens do texto. Bom, se o texto for seu, então você pode fazer anotações à vontade. Caso não seja, seja um livro da biblioteca, por exemplo, ou um livro emprestado de uma amiga, de um amigo, é melhor que você use post-its, anote nesses post-its, anexe eles nas margens, leia e depois de usar o livro, você retira os post-its e devolve o livro para o seu dono. Então, como a gente faz essas anotações? Em cada parágrafo, usando a técnica anterior, identifique as ideias principais e anote na margem um pequeno resumo das palavras que você acabou de ler, usando o seu próprio entendimento. Dentro dessa estratégia de fazer anotações, uma outra dica que damos é justamente anotar números para identificar as diversas fases de um processo que o autor está descrevendo, mas ele não destacou isso de forma gráfica e visual no texto. Também use números para estabelecer divisões que também não estão explícitas. Outra dica que damos é usar símbolos pessoais, como uma interrogação, uma exclamação, setas, X ou qualquer outra de sua preferência, para poder marcar dúvidas suas, consequências, conclusões do raciocínio dos autores, contradições, comparações, passagens que você considera importante. Tudo isso aqui de uma forma pessoal. Aqui a gente não tem uma receita de bolo. Faça assim, use este símbolo, faça isso de uma forma pessoal e que mais tarde, quando você for reler o texto, refrescar a sua memória. A próxima estratégia é esquematizar as anotações. Uma vez que você fez anotações nas margens ou nos seus post-its, você vai precisar consolidar tudo isso para poder repassar e ter uma ideia geral da leitura, porque as anotações separadamente expressam apenas uma visão fragmentada do texto, mas chega um momento em que você precisa esboçar uma visão geral do texto. A partir das palavras-chave e das ideias principais, vocês vão poder fazer esquemas, um resumo, mapas mentais e paráfrases. As paráfrases serão tema de uma próxima aula nossa. Vamos focar aqui, através de um exemplo, os esquemas, resumos e mapas mentais. Então a gente tem esse texto aqui que foi tirado da revista Pesquisa FAPESP. É uma revista de divulgação científica, mantida pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Podemos conferir uma certa confiança às publicações lá veiculadas. Então o texto diz o seguinte: boa parte dos algoritmos de inteligência artificial é desenvolvida para identificar padrões, de modo a automatizar decisões e facilitar a vida das pessoas. Essa tecnologia pode reconhecer o estilo de música preferida do usuário, o gênero de filmes que lhe interessa ou os assuntos que mais busca no jornal. No entanto, por serem programados para captar modelos de comportamento, os algoritmos também podem replicar comportamentos indesejáveis, como o racismo, a misoginia e a homofobia. Então, o primeiro passo para poder retirar um sentido geral desse texto é identificar as palavras-chave. Então, identificamos as seguintes. Vocês podem identificar outras. Essa foi a maneira como eu fiz. Algoritmos de inteligência artificial, que é o tema principal desse texto. Eles são capazes de identificar padrões e a consequência disso é a automatização de decisões e a facilitação da vida das pessoas. Depois temos alguns exemplos de como essa tecnologia funciona. Então, como são exemplos, não são as ideias principais, é apenas um detalhamento. E aí na frase seguinte temos que esses algoritmos de IA também captam modelos do comportamento humano e que por isso acabam replicando comportamentos indesejáveis. E depois vem exemplos que não são também a ideia principal. Então a partir daí a gente pode resumir da seguinte maneira.
Boa parte dos algoritmos de IA é desenvolvida para identificar padrões. No entanto, também podem replicar comportamentos indesejáveis do ser humano, se você quiser acrescentar aí. Para montar o esquema, vamos partir de uma ideia principal, que são os algoritmos de IA. Esses algoritmos podem ser usados para identificar padrões ou para realizar outras tarefas. Essas outras tarefas não são abordadas pelo texto, mas a gente infere isso a partir dele. Entre os algoritmos de IA que identificam padrões, temos algumas aplicações, alguns exemplos, e temos também que eles acabam replicando comportamentos indesejáveis dos seres humanos. Entre os exemplos, as aplicações, temos identificar o estilo de música do usuário, o gênero de filmes ou o assunto de jornal. E entre os efeitos colaterais, temos racismo, misoginia e homofobia. Então esse é o grande esquema que a gente pode retirar daquele parágrafo. Uma outra maneira também de resumir o texto é através do mapa mental, em que, ao invés de usarmos a linearidade do esquema, vamos representar praticamente as mesmas ideias na forma de caixas interconectadas. Então temos algoritmos de IA no centro da discussão, que podem identificar padrões ou fazer outras tarefas que não são comentadas no texto. Entre os algoritmos de IA que identificam padrões, temos alguns exemplos e temos, entre as aplicações, a identificação do estilo de música do usuário, gênero de filme ou assunto de jornal. E também esses algoritmos provocam efeitos colaterais, como, por exemplo, racismo, misoginia e homofobia. Terminado esse exemplo, vamos para a próxima estratégia. Temos que estudar o vocabulário do texto, mas vejam só, também não vamos interromper a leitura do texto a cada palavra desconhecida. Compete a nós, leitores experientes, identificar se realmente vale a pena interromper a leitura do texto para consultar um dicionário ou se é melhor continuar lendo porque aquela palavra não é tão importante e o significado dela pode ser consultado posteriormente. A próxima estratégia é destaque e agrupe divisões. Então, ao perceber que o autor não explicita algumas divisões ou alguma sequência de ações dentro de um processo, você mesmo pode anotar na margem do texto números, símbolos que podem indicar as divisões e sequenciamentos desse texto. O que pode ajudar você a encontrar essas divisões e sequenciamentos são justamente essas palavras marcadoras que constam aqui no slide. Em primeiro lugar, em seguida, por um lado, por um outro. A próxima estratégia é simplificar, ou seja, mentalmente traduza com suas próprias palavras o que você entendeu do texto. Qual o objetivo dessa estratégia? É nos ajudar a manter a concentração na leitura, evitar que a gente divague a mente para pensamentos paralelos. Também nos ajuda a verificar se a gente está entendendo de verdade o texto, ou se a gente só está lendo por ler, decodificando as palavras por decodificar. Essa técnica também nos ajuda a ir direto ao ponto, quando o autor acaba fornecendo informações que para algum outro leitor pode ser importante, mas que para nós já se tornou supérflua, porque a gente já conseguiu entender o conceito geral e aqueles exemplos já não trazem ilustrações que nos acrescentam. A próxima estratégia de leitura é detectar os conectores da articulação. E aí vocês vão me perguntar, o que seriam esses conectores da articulação? São justamente as preposições, conjunções, principalmente, locuções, que ajudam a organizar e relacionar as palavras-chave. Então, quando a gente escreve um texto, adicionalmente nós testamos o algoritmo tal, também fizemos tal procedimento. Então, essas palavras acabam dando uma ideia de adição, de desenvolvimento de uma ideia anterior. Outros conectores que articulam as palavras-chave são aqueles que ilustram ideias, como essas expressões, por exemplo, isto é, notadamente, ou seja. Temos conectores que introduzem consequência, como o assim, por isso, portanto, logo, dessa forma. E temos conectores e expressões que opõem ideias. Por exemplo, contudo, porém, todavia, entretanto. Próxima estratégia é identificar a coerência textual. E essa coerência ela pode se dar de duas maneiras. Interna, quando a gente vai tentar conectar os diversos argumentos oferecidos no desenvolvimento. Vamos verificar se a conclusão do texto ela realmente é uma consequência daquilo que foi dito no desenvolvimento e na introdução do texto. Vamos ver se o autor também não está afirmando coisas em um trecho e trechos depois está se contradizendo.
Então, esses são alguns exemplos de coerência interna. A coerência externa é aquela em que nós comparamos o conteúdo do texto atual com o conteúdo de textos anteriores que nós lemos. E durante esse processo, nós também vamos estar comparando, contrastando, verificando se a ideia anterior estava errada ou se essa nova ideia que estamos lendo no momento é que está errada, e daí tirar as nossas conclusões. A próxima estratégia é perceber a intertextualidade, né? E o que é isso? São as marcas que um texto traz em si proveniente de outros textos. Essas marcas podem ser explícitas, como acontece muito nos textos técnicos, nos quais os autores fazem referências explícitas a autores anteriores. Então, se eu li um texto do Alan Turing e quero referenciá-lo, ou seja, eu quero utilizar a ideia dele como fundamento para apresentar minha nova ideia, então eu faço uma referência ao Alan Turing. Ela pode ser direta, usando as mesmas palavras que ele utilizou, ou pode ser indireta, quando eu reinterpreto usando as minhas palavras. Mas, de qualquer forma, eu digo explicitamente que aquela ideia é do Alan Turing. E, a partir dela, eu desenvolvo as ideias novas que estou colocando no texto. Então, isso é uma marca de intertextualidade, onde faço referência a um texto anterior, no caso do exemplo, o Alan Turing. Uma outra forma de intertextualidade são as marcas implícitas, normalmente presentes em textos não técnicos, como é o caso das paródias, nas quais a intertextualidade também está presente. E por fim, encerrando esse conjunto de estratégias para uma leitura produtiva, monitore para manter a sua atenção e concentração. Ou seja, verifique se você está atingindo os objetivos que você determinou durante o planejamento da leitura. Verifique se você não está se distraindo, seja com mensagens no celular, seja com algum pensamento paralelo. Verifique se a velocidade de leitura está condizente com os objetivos que você estabeleceu. Se você não está lendo lento demais, ou você não está lendo superficialmente demais e perdendo os detalhes que você precisa obter para atingir o objetivo da leitura. Também pergunte-se constantemente se você está entendendo o que está lendo. Porque muitas vezes a gente acha que lê uma palavra, mas quando retorna aquele trecho, na verdade está escrito uma outra coisa completamente diferente. Então, precisamos retornar para corrigir esse erro de decodificação e realinhar a leitura. Por fim, dê uma chance a você mesmo, porque uma atividade que demanda a orquestração de várias funções do cérebro pode demorar a atingir um nível de fluência que satisfaça as nossas expectativas. Então, de início, provavelmente vamos falhar, vamos evoluir lentamente e paciência será necessária para que tentemos diversas vezes até atingir esse ritmo desejado. Então, encerrando essa nossa aula sobre leitura de textos técnicos, o que nós vimos? Nós lemos para atender diversas finalidades, seja para obter informações detalhadas ou apenas para ter uma visão geral de um assunto. Durante a leitura, diversas regiões do cérebro são demandadas e ele se esforça para poder orquestrar essas diversas funções. A leitura não envolve apenas decodificação, envolve também a conexão com conhecimentos prévios, a ativação do nosso conhecimento da língua, a escolha do texto adequado e confiável aos nossos objetivos, entre outras demandas. Para que a leitura seja produtiva, é preciso adotar um método, ou seja, uma estratégia ou um conjunto de estratégias para atingir o objetivo de leitura. Nós comentamos aqui anotações nas margens, o destaque de palavras-chave, de ideias principais, a elaboração de esquemas, de mapas mentais, de resumos. Tudo isso nos ajuda a manter concentrado e atento no ato de leitura. E por fim, a leitura ela exige um esforço ativo do nosso cérebro, em termos de concentração, de atenção, e enquanto não atingirmos o domínio dessa habilidade, com certeza nós vamos patinar, nós vamos andar mais devagar do que aquilo que gostaríamos. Mas será justamente pela prática constante que conseguiremos realizar uma leitura crítica e racional com a velocidade e competência que nos satisfaz. Para preparar esses slides, nós consultamos as seguintes obras. A obra mais importante foi o livro da Lucília Garcês, Técnica de Redação. Eu usei o capítulo 3, que está disponível no Colab Web. Também utilizei o livro da Brigitte Chevalier, chamado Leitura e Anotações. Infelizmente, eu não conheço um PDF disponível online. Caso vocês encontrem, podem me avisar.
E também utilizei esse livro do Delcio Salomon, chamado Como Fazer uma Monografia, cujo capítulo 3, Como Fazer um Resumo, também está disponível no Colab Web. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima aula.